A lição 18 é a lição graça, que ela se relaciona ao princípio 6, passo 9. O princípio 6 ele diz assim: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Mateus 5,7 diz: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. E Mateus 5,9 diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. E o passo 9 diz assim: fizemos reparações diretas a essas pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros. Mateus 5, 23 e 24 diz: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Para a gente poder executar e concluir o princípio 6, a gente vai precisar reparar algumas coisas que aconteceram na nossa vida. A gente vai precisar reparar danos, fazer restituição, oferecer perdão e, acima de tudo, aprender como que a gente pode imitar a graça de Deus. No versículo de 2 Coríntios 12, 9 e 10, a gente lê assim: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. A graça de Deus é dada para cada um de nós de graça, por isso que se chama graça. E ela é dada a nós através do que Cristo fez conosco. A graça, ela de forma nenhuma é barata, não é alguma coisa que foi fácil de ser feita, porque para nós termos a sua graça, Cristo precisou vir à terra, viver, morrer e ressuscitar. Então o preço dela é muito alto, é o preço do sangue de Cristo. Quanto vale isso? É algo inestimável, mas ela é dada de graça para cada um de nós. A única coisa que a gente precisa fazer é aceitá-la. E agora, o que a gente pode fazer? Pegar esta graça de Deus, que foi algo dado por Ele para nós, de Cristo para nós, e entender que o que Cristo fez por nós pode nos inspirar a também fazer da mesma forma com os outros. Não é simplesmente imitá-lo, mas sim uma inspiração que o Espírito Santo faz para nós, dá em nós, e nós podemos fazer da mesma forma com outras pessoas. Então, o primeiro ponto desta lição é que a graça é um presente de Deus. Ela não pode ser comprada. Ela foi dada de forma gratuita por Deus para cada um de nós, para mim e para você. Eu fui alcançado pela graça de Deus, por causa do amor que Ele tem por mim. Não foi alguma coisa que eu conquistei. Não foi porque eu fiz os passos aqui do Celebrando a Recuperação que eu alcancei a graça dele, não. Foi dada por Ele, para mim, porque Ele me ama. Quando a gente completa o princípio 6, a gente precisa oferecer os nossos reparos sem esperar nada em troca. Nada de volta. Romanos 3, 24 diz assim: pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. E essa frase, sem exigir nada, é fundamental. Eu não precisei fazer nada para conquistar a graça. Por isso que a gente diz que a graça ela é imerecida. Ela não é imerecida porque eu não valho nada. Não. O meu valor é muito grande. É tão grande que o próprio Cristo morreu por mim. Mas ela é imerecida porque eu não fiz algo para poder merecê-la. Se eu tivesse trabalhado, seria justo e eu ia merecer um salário. O salário que todo trabalhador recebe é direito dele, mas não é assim que acontece. A graça é dada para nós, é um presente de Deus. E 1 Pedro 1,13 diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que se dará a vocês
quando Jesus Cristo for revelado. Então, toda a nossa esperança, sempre a gente coloca em Cristo. E o que a gente faz? A gente olha para a graça dele e é inspirado por ela. O segundo ponto é que a graça ela é recebida por meio da fé. Nós não podemos merecer o nosso caminho para o céu. Somente quando a gente tem fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é que nós recebemos a graça dele. É somente por meio da fé em Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. E Romanos 5, 1 e 2 diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar na glória de Deus. Então, para você poder ter a graça de Cristo na sua vida, a única coisa que você precisa é ter fé nele. O próximo ponto é que nós somos aceitos pelo amor de Deus. Deus nos amou enquanto ainda vivíamos em pecado. Ainda quando você estava dentro da sua compulsão e você não conseguia sair dali, Deus te alcançou com o amor dele. Graça é o que o amor dá, que ama quem não merece. Eu realmente não podia ser salvo, eu não merecia ser salvo por mim mesmo. Mas a graça vem a mim pelo amor de Deus. Nós podemos. E isso é muito interessante você entender. Você não deve fazer nada, quer dizer, você não tem obrigação de fazer nada. Você tem possibilidades. Agora, se você quiser viver uma vida plena, uma vida livre, você vai precisar perdoar as outras pessoas. Então é isso que a graça de Deus e o amor dele faz conosco. Nós podemos perdoar os outros porque Deus nos perdoou primeiro. Nós podemos oferecer perdão a uma pessoa que realmente te deve. E o perdão não é que você vai simplesmente esquecer tudo, não é isso. A gente sabe quando uma ferida está perdoada, quando ela se torna uma cicatriz. A cicatriz é a lembrança daquilo que aconteceu, mas não dói mais. Então, quando você lembra de algo que aconteceu na sua vida e você não lembra, e você lembra disso e não dói mais, é quando você sabe que você perdoou. E perdoar uma pessoa que te fez mal é um ato da graça de Deus na sua vida e uma demonstração de graça para outra pessoa. Hebreus 4,16 diz assim: chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Sempre que nós precisarmos de ajuda de Deus, sempre que nós precisarmos do seu amor, sempre que nós precisarmos do seu perdão, ele estará disponível para cada um de nós. Da mesma forma que isso inspira a nossa vida a fazer isso pelas outras pessoas. O próximo ponto é que Cristo pagou o preço. Isso precisa sempre ficar muito claro. Jesus, ele nos ama tanto que ele morreu na cruz, ele se sacrificou para que eu e você pudéssemos ter paz com ele e pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Ele pagou o preço, ele se sacrificou para que você e eu, para que a gente possa estar sempre presente com ele. E tem uma outra coisa, tudo que precisava ser feito para que nós pudéssemos ter perdão dos pecados foi feito por ele. Ele realmente resolveu tudo. E o que a gente pode fazer? Da mesma forma que Jesus se sacrificou, nós podemos sacrificar, colocar na cruz o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e a gente pode falar a verdade em amor. Que o sacrifício de Cristo te inspire a você também sacrificar quem você é, colocar tudo isso na cruz e agir conforme ele fez. Gálatas 2, 21 diz assim: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus,
Pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então quer dizer, se você vai ser aceito por fazer alguma coisa, o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Então, nós somos aceitos pela graça dele. E Efésios 1,7 diz assim: pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Todo o perdão que nós temos foi por causa de uma atuação de Deus por nós. Então a gente pode fazer da mesma forma com os outros. E o último ponto é que a graça de Deus, ela é absoluta e eterna. Uma vez que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem e sela a sua vida. Eu sou selado pelo Espírito Santo, então é uma marca eterna. Eu não vou mais perder a graça, eu não perco mais a minha salvação, porque eu não fiz nada para conquistá-la, foi Cristo que fez por nós, por mim. Então se eu não fiz nada para conquistá-la, como é que eu posso fazer algo para perder a graça? Filipenses 1,6 diz assim: Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Jesus Cristo. E 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17 diz assim: que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Chegando no final aqui dessa lição, a gente consegue ver que é possível ser um modelo da graça de Cristo, um modelo da graça de Deus. Então tem alguns pontos que a gente pode fazer. O primeiro deles é: pegue os nomes das pessoas que você anotou em sua lista de reparação, na sua lista de reparos. Pegue os nomes, destaque aqueles com quem você pode lidar imediatamente. Tem alguns reparos que dá para você fazer agora, alguns que não, como a gente aprendeu. Para fazer um reparo tem um timing certo, tem um momento certo. Ore para Deus. E se Ele falar para você: olha, esse daqui, aquele ali, é possível você fazer esse reparo agora, vai e faça. Revise os nomes mais uma vez com seu padrinho ou parceiro para a prestação de contas, para certificar-se de que fazer os reparos ou oferecer seu perdão não causará danos a eles ou a outros. Então converse com seu padrinho, vê se realmente você deve fazer este reparo ou não. Por quê? Se for causar um dano maior, é melhor não fazer, pelo menos por enquanto. Ore pedindo a Deus que lhe mostre o momento certo para fazer os reparos e oferecer o perdão. Você pode ler os versículos do princípio 6, que estão na página 127. E o último ponto: você pode criar um plano para fazer reparos àqueles da sua lista com quem você não pode lidar imediatamente. Talvez tenha alguém que você ainda não consiga lidar ainda. Faça um plano, converse com seu padrinho. Ele vai te ajudar a fazer isso. Perdão é algo sobrenatural, é algo que vem da graça de Deus por nós, mas Ele é poderoso para nos capacitar para fazer isso. Tudo que você pode fazer é confiar plenamente em Cristo e colocar toda a sua fé nele, que Ele vai te ajudar a fazer aqui os seus reparos. Que a graça de Cristo seja sempre presente na sua vida. Um abraço.